Como é sabido, o Governo desenvolve a maior campanha de propaganda eleitoral de que há memória na nossa democracia. O Governo deixou praticamente de governar. Transformou-se num comitê eleitoral do PSD e do CDS e especializou-se na oposição ao Partido Socialista. Hoje, o Primeiro-Ministro, na qualidade de líder do PSD, falou durante cerca de 1 hora. Mais de metade do tempo foi a fazer oposição ao Partido Socialista. O que se espera de um Primeiro-Ministro não é que faça oposição ao Partido Socialista. O que se espera de um Primeiro-Ministro é que diga aos portugueses como é que resolve os problemas do país. E hoje, durante 1 hora, o Primeiro-Ministro não apresentou uma solução, uma proposta, uma visão para resolver os problemas dos portugueses. Infelizmente, nós já não temos governo. Temos apenas um comitê eleitoral que está única e exclusivamente preocupado em perpetuar-se no poder e, por isso, só prepara, a partir do Estado, as próximas eleições. Mas eu hoje quero-vos falar das pessoas, dos portugueses. Porque para nós não há um país separado das pessoas. Para nós, as pessoas fazem o nosso país. E Portugal são os portugueses. E por isso não entendemos quando o Governo vem dizer que a vida das pessoas está pior, mas a vida do país está melhor. Não! Para nós, se a vida dos portugueses está pior, é o país que está pior. E, infelizmente, a vida das pessoas e do país está bem pior do que há 32 meses, quando Pedro Passos Coelho tomou posse como Primeiro-Ministro em Portugal. O Primeiro-Ministro hoje retomou a segunda parte da teoria do oásis e disse mesmo que o país hoje está melhor. Não está. Porque ele esqueceu-se de olhar, esquece permanentemente de olhar para os mais de 800 mil portugueses que estão desempregados. Para os mais de 200 mil portugueses que emigraram. Para os mais de 310 mil portugueses que, estando em idade de trabalhar, já desistiram de trabalhar, de tanto procurar e de não encontrar uma oportunidade de trabalho. Para os cerca de 137 mil jovens, a maior parte deles licenciados e que não encontram uma oportunidade de emprego e que muitos deles também tiveram que emigrar. Para os idosos, a quem cortaram nas pensões e nas reformas. Para este Primeiro-Ministro, uma reforma muitas das vezes é vista como um privilégio. Ele engana-se. Porque uma reforma e uma pensão é um direito que foi conseguido ao longo de uma vida de trabalho pelos portugueses. Porque descontaram todos os meses do seu salário. Levavam menos salário para casa para terem a certeza que os últimos anos da sua vida eram vividos com mais tranquilidade. E hoje, este Governo corta nas pensões e corta nas reformas. E, ao contrário do que prometeu na campanha eleitoral, chega a fazer cortes retroativos nessas pensões e nessas reformas. Só quem não conhece o nosso país é que pode ter tamanha insensibilidade. Porque hoje, uma reforma e uma pensão já não ajuda apenas a governar a casa de um reformado. Ajuda muitas das vezes os seus filhos que estão desempregados. Ajuda aos netos a comprar material escolar. E, sobretudo, há uma inversão completa do ponto de vista civilizacional. Porque toda a nossa história, toda a nossa sociedade, as nossas relações humanas foram construídas nos mais idosos ou nos mais velhos a cuidar dos menos ou dos mais novos. E no final da sua vida deveria ser os mais novos a poder ajudar aqueles que estão em idade avançada a ter uma vida mais tranquila e com menos sobressaltos. E está a ser precisamente ao contrário. Nós vivemos num país onde os idosos vivem a incerteza do dia da manhã e os mais novos não têm esperança no futuro. Como é que um Primeiro-Ministro pode dizer que o país está melhor, com tanto sofrimento e com tantos sacrifícios? Como é que é possível tamanha insensibilidade? Mas, no entanto, o Primeiro-Ministro e o Governo prosseguem na sua campanha eleitoral de engano dos portugueses.
enganar os portugueses. Pese bem esta expressão, mas ela define uma conduta e define, no essencial, o que tem sido este governo. Este governo, antes de o ser, em 2011, enganou os portugueses para ganhar as eleições. Disse que não cortava retroativamente nas pensões e nas reformas. Chegou ao poder, fez precisamente o contrário. Recordam-se quando aquela jovem estudante perguntou ao Primeiro-Ministro: "Doutor, lá em minha casa, os meus pais dizem que o senhor vai cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal." E ele respondeu: "Que disparate!" Pois bem, a primeira medida que ele tomou, não sendo necessária, foi o de cortar metade do subsídio de Natal a todos os trabalhadores portugueses, quer do público, quer do privado. O aumento de impostos, que ele disse que nunca aconteceria, pois verificou-se. E não foi um aumento de impostos de 10%, de 15%, de 20%. Foi um aumento de impostos de cerca de 33% no IRS. Enganar os portugueses é aquilo que o Primeiro-Ministro persiste em fazer. Não sei se é que cerca de 3 semanas presenciaram um membro do Governo dizer no Parlamento, à pergunta: quando é que vão ser concretizados esses cortes que infelizmente os senhores decidiram nas pensões de reforma? E esse membro do Governo disse: por causa de uma aplicação informática não vão ser cortados já. Quer dizer, vai ser cortado um bocadinho, mas depois fazemos o acerto no primeiro semestre do mesmo ano. Não é a aplicação informática que está em causa. O que está em causa é enganar os reformados e os pensionistas e os idosos, porque eles não querem assumir que vão fazer um corte brutal a mais nas pensões e nas reformas e vão guardá-lo para depois das eleições europeias para tentar, mais uma vez, enganar e iludir os reformados e os pensionistas.